Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro devocional do ano. E se você começou esse ano cansada, confusa, com medo de repetir ciclos antigos, esse devocional é para você. Não comece correndo, comece no altar para permanecer no caminho. O versículo de hoje é um versículo muito conhecido por todos nós. Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos começar refletindo sobre esse versículo tão importante e nos ensina como a gente começar esse ano da maneira certa. Todo começo ele carrega uma semente. O que você faz no início vai definir o ritmo do restante do caminho, do restante do ano. Então, quando um novo ano ele começa, somos tentadas a correr para metas, resoluções, promessas, listas, planos. Mas a Bíblia nos ensina que a ordem espiritual importa mais do que a quantidade de esforço. Jesus não disse, busquem tudo e depois Deus. Ele disse, busquem primeiro. E isso é muito forte. O problema não é querer viver coisas novas. O problema é tentar viver um novo sem alinhar o coração com as prioridades certas. Por isso, este primeiro devocional do ano não é sobre fazer promessas ousadas e nada disso. É sobre ajustar as prioridades. E o primeiro ponto da nossa reflexão hoje é buscar primeiro é uma decisão, não um sentimento. Jesus nunca condicionou a busca a um estado emocional. Ele não disse, busquem quando vocês tiverem vontade ou quando você sentir um desejo, nem busquem quando tudo estiver bem. Ele disse, busquem primeiro. Ponto. Isso revela que a vida espiritual, ela não é sustentada por emoções passageiras, mas por escolhas que são conscientes, que precisarão ser feitas todos os dias. Buscar o reino em primeiro lugar é decidir que Deus não vai ser apenas alguém a quem eu vou recorrer em momentos de crise, de medo, de desespero, mas Ele vai ser o centro que governa todas as áreas da nossa vida. É escolher colocá-lo no início, antes das decisões, antes das preocupações, antes das agendas cheias e das demandas do dia a dia. Existem dias em que o coração estará disposto e existem dias em que ele estará cansado, sobrecarregado e às vezes silencioso. Mas a constância espiritual nunca foi construída sobre empolgação. E a gente precisa entender isso, mas sim sobre uma obediência diária. Emoções, elas variam, sentimentos oscilam, mas princípios permanecem firmes. Quem vive apenas pelo que sente se torna instável. Mas quem vive o que crê encontra estabilidade, mesmo em meio às pressões. É no secreto, nos dias comuns e silenciosos, que a nossa fé, ela vai ser escada, ela vai ser fortalecida. Não é o dia de grande unção que sustenta uma vida espiritual saudável. Não se iluda. É a decisão diária, todos os dias, de permanecer buscando. Mesmo quando não há arrepio, mesmo quando não tem lágrima, ou mesmo quando não tem uma resposta imediata. Então, não espere sentir algo para orar. Não espere sentir algo para ler a palavra ou consagrar os seus planos a Deus. Eu quero te convidar a você decidir buscar, decidir permanecer, a decidir colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo quando o seu coração estiver cansado, porque é na obediência silenciosa que Deus constrói raízes profundas e vai preparar dentro de nós frutos duradouros. E o segundo ponto da nossa reflexão é que a prioridade, ela gera alinhamento e alinhamento gera paz. Quando Jesus ele fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele não está apenas ensinando um princípio espiritual, ele está revelando uma ordem de vida. Jesus ele nos mostra que grande parte do nosso cansaço, ele não vem da quantidade de tarefas, mas da desordem interior. Quando a ordem está errada, tudo vai pesar mais. Quando a prioridade é clara, o peso diminui. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas não porque têm responsabilidade demais, mas porque estão tentando carregar aquilo que nunca lhes foi confiado, que o Senhor nunca te entregou, que o Senhor nunca te pediu. E aí tentam controlar o futuro, as pessoas, os resultados e até os processos de Deus.
E esse tipo de controle vai gerar em você ansiedade, exaustão emocional e uma sensação constante de insuficiência. Como se tudo que você fizesse não te levasse a lugar nenhum. Buscar primeiro o reino não significa que os desafios vão desaparecer, mas significa que o coração passa a estar organizado para enfrentar os desafios. Quando Deus ele ocupa o centro, ele vai redefinir o lugar de todas as outras coisas. O trabalho ele deixa de ser um peso e ele se torna propósito. As preocupações elas deixam de governar a sua vida e passam a ser entregues a ele. As decisões elas deixam de ser impulsivas e passam a ser alinhadas. A paz que Jesus oferece não vem da ausência de problemas, não se iluda, mas ela vem da presença de Deus no centro da nossa vida. E é por isso que pessoas alinhadas conseguem atravessar a tempestade com um coração firme, enquanto outras, mesmo em tempos favoráveis, vivem inquietude na alma. O alinhamento espiritual ele gera descanso interior, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Quando o reino é prioridade, a alma entende que não precisa controlar tudo para estar segura. Ela aprende a confiar e confiança produz paz. Uma paz que não é emocional, mas ela é espiritual. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de direção. Se o seu ano começa ansioso, talvez não seja falta de capacidade, não seja falta de talento ou fé. Talvez seja excesso de controle. Solte o que você não pode governar. Entregue o que está fora do seu alcance e alinhe aquilo que Deus já te pediu para fazer. Porque quando o coração se alinha com o reino, a paz deixa de ser uma busca e ela passa a ser uma consequência. E é isso que Deus deseja gerar dentro de você, essa paz espiritual que só a presença de Deus pode gerar. E o terceiro ponto, a promessa da provisão, vem depois da prioridade. Já parou para pensar nesse versículo, nesse aspecto? Jesus ele nunca ignorou as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe que você precisa de sustento, de direção, resposta, de recurso, cuidado. O que ele faz em Mateus 6 não é minimizar as nossas demandas, mas reorganizar o lugar que elas ocupam no nosso coração. Ele nos ensina que as coisas são importantes, mas não podem ser o centro. Elas precisam estar no lugar certo. Quando Jesus diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele está revelando um princípio espiritual profundo para o nosso coração. O acréscimo não é uma recompensa para quem vive correndo atrás de tudo. É uma consequência natural para quem escolhe colocar Deus em primeiro lugar. A promessa não está desconectada da prioridade. Primeiro vem um reino, depois vem um acréscimo. O problema começa quando a gente transforma a provisão em alvo. Quando isso acontece, a alma entra em estado constante de ansiedade, porque nunca parece ser suficiente. Sempre vai faltar algo, sempre há uma nova necessidade, sempre um novo medo, uma nova comparação. Mas quando o reino ele se torna o foco do nosso coração, o coração então vai encontrar direção, descanso, clareza, mesmo antes das coisas chegarem. Quem vive obcecado por resultados, perde a paz. Quem vive alinhado com o reino, aprende a confiar nos processos. Deus não nos chama para controlar o amanhã, Ele nos chama para obedecer hoje. E a fidelidade de hoje, diária, constrói um caminho onde a provisão encontra espaço para fluir e chegar até você. A provisão de Deus, ela não vem apenas em forma de recursos, mas acima de tudo em forma de sabedoria, de discernimento, de força para você continuar e graça para permanecer. Às vezes o maior acréscimo não é aquilo que chega, mas aquilo que Deus nos livra de carregar quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Pare de medir o sucesso do seu ano apenas pelo que você conquistou, pelo que você acumulou ou alcançou. Comece a medir pelo quanto você permaneceu fiel, quanto você permaneceu obediente, o quanto você permaneceu alinhada com Deus mesmo nos dias difíceis, porque no reino, fidelidade sempre precede provisão. E quem honra a ordem espiritual vive o acréscimo no tempo certo. Se você sente que precisa de constância no seu tempo com Deus, eu quero te convidar a não caminhar sozinha neste ano. Eu não sei se você conhece o Planner Devocional Quarto de Guerra, que foi criado exatamente para te ajudar a permanecer.
Mesmo nos dias cansados, confusos, silenciosos, ele não é um planner qualquer, é uma ferramenta de alinhamento espiritual mesmo, para quem quer viver uma vida devocional consistente e profunda com Deus. Então, você pode acessar com o QR Code que vai estar aqui disponível. E agora eu quero falar sobre algo muito especial. Janeiro não será um janeiro qualquer, será janeiro no altar. Todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, eu estarei ao vivo no Instagram com convidadas, amigas, pastoras, para orarmos, alinharmos o nosso coração e começarmos a semana no lugar certo. Terça, 9 horas, no meu Instagram. E todas as quintas teremos lives aqui no YouTube, estudando 2 capítulos do meu livro, Preparadas para Romper. Se você já tem o meu livro, vem comigo, nós vamos meditar nas revelações que o Senhor me trouxe através desse livro. Se você ainda não tem, aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, peça o seu e caminhe com a gente nesse tempo de consagração, crescimento e alinhamento. Vamos começar o nosso janeiro no altar, vamos permanecer no secreto e vamos romper juntas. Este ano não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser alinhado. Ele não será um ano sem lutas, mas ele precisa ser vivido na presença de Deus. E eu quero fazer uma convocação para você. Comece no altar. Permaneça no seu tempo de secreto, na sua busca, na sua oração. Você não está perdendo tempo orando. E confie que Deus é fiel para sustentar aquilo que Ele mesmo direcionou. E se essa palavra falou com você, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa começar o ano no altar. Ative o sininho para não perder os próximos devocionais, os nossos estudos bíblicos e as lives semanais que vão nos conduzir nesse tempo de alinhamento com Deus. Escreva aqui nos comentários também, eu escolho buscar primeiro. Escreva aí nos comentários, eu escolho buscar primeiro, para eu saber que você está caminhando junto comigo. E lembre, também você não está sozinha. Estamos construindo uma comunidade de mulheres que decidem permanecer, mesmo quando não é fácil. Então vem muita coisa boa esse ano e eu quero te convidar a você caminhar comigo. Vamos juntas buscar mais a Deus. E vamos orar? Amém? Amado da nossa alma, muito obrigada por esse tempo de reflexão e meditação na Tua Palavra. O Senhor não nos chama a andarmos no automático. O Senhor nos convida a parar, refletir, meditar nas Tuas Escrituras. Quantas vezes nós lemos esse versículo e passamos batido, não paramos para refletir a profundidade que ele carrega. Mas hoje estamos aqui, nos debruçando nesse versículo, em que o Senhor deixa claro que para a gente viver a provisão, viver bênçãos, viver promessas, precisamos ter ordem espiritual. E a ordem é colocar o Senhor em primeiro, não em segundo, nem em terceiro, não só no momento de crise, de emergência, mas em todos os momentos. Por isso hoje, Senhor, queremos consagrar o nosso ano a Ti. Queremos entregar a Ti os nossos planos, nossas metas, nossos sonhos. Queremos entregar a Ti a nossa vida de oração e devocional. Deus, que nós não venhamos ser negligentes, que nós venhamos Te buscar de todo o nosso coração. Nós oramos por tantas coisas e muitas vezes não oramos pelo nosso tempo de oração. Te peço, Senhor, gere em nosso coração compromisso, gere em nosso coração disciplina, gere em nosso coração constância, consistência, para buscar a Tua face, dobrar nosso joelho, colocar a face no pó e vivermos experiências, respostas, milagres, provisão sobrenaturais que virá desse lugar. Não nos deixe a nossa mente fazer pensar que estamos perdendo o nosso tempo, porque falar contigo e buscar o Senhor nunca é perca de tempo. Por isso eu te peço, direciona os nossos passos nesse ano, abençoa cada lar aqui representada, repreende toda a fúria do inimigo nos casamentos, nas famílias, na vida dos filhos, nas finanças, em todas as áreas, que o Senhor venha abrir portas, venha trazer, Senhor Jesus, direções claras do Teu querer para a vida dos Teus filhos. E que esse ano nós venhamos romper de maneira absoluta, Senhor, romper de maneira que agrade o Senhor, não, Senhor, para agradar pessoas, mas para agradar ao Senhor. Que nós venhamos romper com ciclos antigos, romper com padrões, Senhor, doentios. Que nós venhamos viver a cura na nossa alma. Quero te entregar o janeiro no altar, as lives que nós vamos fazer, que a Tua presença se faça presente aqui. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a este lugar de revelação do Teu querer e da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos e entregamos tudo a Ti,
cuida do que é nosso, Senhor, e nos ensine a amar e cuidar do que é teu. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até o próximo devocional. Te espero quinta-feira na nossa live ao vivo aqui no meu canal do YouTube às 9 horas da manhã. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.